Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à aula 4 do curso de Análise de Materiais com Feixes Iônicos. Esse é um curso treinamento para as técnicas de caracterização de materiais disponíveis no Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos da Universidade de São Paulo, o LANF. Na aula de hoje nós vamos ver os fundamentos da interação de fótons com a matéria. É a segunda aula de uma sequência de 3 aulas a respeito dos fundamentos teóricos das técnicas, né? E no cronograma a gente já viu o conceito do átomo, né, o modelo atômico, e como essas técnicas de caracterização de materiais que são atômico-nucleares tiveram início lá junto com o começo da mecânica quântica, no comecinho do século XX. A gente viu alguns conceitos básicos, onde a gente meio que determinou como é que as amostras são irradiadas, quais são os ângulos que a gente se refere, né? A gente teve uma visão um pouco mais microscópica a respeito de como o processo, como o feixe interage com a amostra, né? Vimos algumas aplicações, onde eu tentei dar um panorama geral dessas aplicações em diversas áreas. Em seguida, a gente foi para a primeira aula de fundamentos, onde a gente viu a interação de íons com a matéria. Na verdade, a gente viu o processo de colisões binárias, onde a gente separou dois processos diferentes, um em que o íon colidia com alguma partícula muito mais leve que ele, representando os elétrons, e outro onde o íon colidia com partículas mais pesadas que ele, representando os núcleos. Então a gente separou em 2 processos, a gente chamou de freamento eletrônico aquele processo onde os íons colidem com os elétrons, freamento nuclear aquele onde os íons colidem com os núcleos. A gente viu com mais profundidade o processo de freamento eletrônico, que é um processo onde o íon perde energia muito devagar para cada colisão, né? Mas são um número de colisões muito grandes, que a gente pode considerar como sendo um processo contínuo. Mas eu deixei o processo de colisões nucleares para a gente ver um pouquinho mais para frente, mais especificamente na aula de Fundamentos 3, onde a gente vai ver danos de radiação e processo de sputtering, que é justamente onde o processo de freamento nuclear é mais importante. Então, hoje, a gente vai ver os processos de interação de fótons com a matéria e como a gente deve levar eles em consideração quando a gente vai avaliar as técnicas que envolvem a detecção de fótons. Por exemplo, a técnica PIXI e a técnica PIN. Para a bibliografia da aula de hoje, eu recomendo esses 3 livros, na verdade os 2 primeiros, Principle of Radiation Interaction in Matter and Detection, e o segundo livro, Interaction of Radiation with Matter. Esses 2 livros são bastante interessantes e eles tratam a interação de radiação com a matéria de um ponto de vista bastante fenomenológico. Tem uma discussão bastante profunda aí. Mas o terceiro livro, Atom-Photon Interactions, esse é um livro mais fundamental do ponto de vista de mecânica quântica. Ele é um livro mais voltado para eletrodinâmica quântica. Então, se você tiver interesse de ver esses processos de interação de radiação com a matéria de um ponto de vista mais fundamental e mais teórico, eu recomendo esse terceiro livro. Mas se o seu objetivo é acompanhar esse curso aqui do ponto de vista fenomenológico e interpretar essas coisas do ponto de vista mais prático e usar essa interação, eu recomendo olhar os 2 primeiros. Então, esse slide que a gente viu na segunda aula é o que vai guiar a gente em todo o curso, né? Onde a gente viu, onde a gente definiu algumas coisas a respeito da análise de feixes iônicos. Então, a gente imagina que é um feixe incidindo na superfície de um material, com um ângulo de incidência que a gente chamou de ângulo de entrada.
esse feixe, as partículas do feixe, eles perdem energia ao entrar na amostra. A gente aprendeu na aula passada como computar essa perda de energia, como calcular a energia das partículas em cada ponto da profundidade na amostra. Na aula de conceitos básicos, o que a gente discutiu é que para cada profundidade ocorre uma interação desse íon com a eletrosfera ou com os núcleos, de forma a produzir alguma reação, alguma interação, e o produto dessa interação que se dirige ao detetor é o que vai trazer informação para a gente a respeito da amostra. Se esse produto for, por exemplo, um íon, né, seja o íon refletido, seja uma partícula de uma reação nuclear, alguma coisa assim, a gente consegue computar a perda de energia desse produto no caminho de saída, usando o mesmo modelo da aula passada também. No entanto, a gente pode analisar outra interação que pode ocorrer aqui nesse caminho, e essa interação pode liberar um fóton. Pode ser uma interação com a eletrosfera, emitindo um raio-x característico, pode ser uma interação nuclear, emitindo um fóton, um gama. E aí, esse fóton, para sair, né, ele percorre esse caminho de saída para chegar até o detetor, e aí a gente não computa a perda de energia, porque o fóton não vai perder energia, mas a gente computa a absorção desse fóton na amostra. Né? Então, a aula de hoje é para a gente discutir os processos de absorção que esse fóton pode sofrer até chegar à superfície e chegar até a amostra, né? até o detetor, aliás. Uma outra coisa, quando a gente for ver a técnica PIXI, é muito comum a gente otimizar a medida utilizando algum absorvedor, algum filtro. Né? Esse mesmo processo que ocorre aqui, de absorção do fóton no caminho de saída da amostra, também ocorre no filtro. Né? Então, é possível que a gente use os conceitos que a gente vê hoje para computar também a absorção no filtro que a gente pode eventualmente colocar na frente do detetor. Bom, então, esses fótons, eles interagem com a matéria de uma forma bastante, eu acho que bastante interessante, né? Porque a radiação eletromagnética, ela tem um espectro gigantesco, um espectro muito amplo, né? E são interações do ponto de vista de eletrodinâmica e que têm diversas aplicações, mas que também trazem informações muito diversas a respeito dos materiais. Eu gosto dessa figura aqui, do Hyperphysics, porque ela traz esse panorama geral. Por exemplo, micro-ondas também é uma radiação eletromagnética, e ela acaba por interagir com as moléculas de forma a excitar estados de vibração e de torção das moléculas. O micro-ondas, do forno de micro-ondas da sua cozinha, por exemplo, a onda eletromagnética que é produzida pelo forno interage com as moléculas do alimento de forma a mudar o estado vibracional, mudar a distribuição de velocidades de forma a esquentar o alimento. Né? Então, a micro-ondas interage com as moléculas nesse nível, de tentar aumentar o estado de vibração e de rotação. Um pouquinho mais energético, a gente tem as ondas de infravermelho. Essas ondas de infravermelho também agem em moléculas de forma a aumentar a amplitude das vibrações intermoleculares, né, a distância interatômica dentro da molécula. Se você for um pouquinho mais energético, aí você tem a radiação visível. A radiação visível já tem a energia suficiente para poder promover elétrons dentro da molécula ou do átomo, né, dependendo de qual é a energia. E se você for para ultravioleta, ou na fronteira entre o visível e o ultravioleta, você já consegue arrancar elétrons do átomo no processo do efeito fotoelétrico.
né? Mas se você subir ainda mais, for para o raio-x, por exemplo, aí certamente ocorrem as ionizações das mais diversas camadas do átomo, né? Também pode ter efeitos de espalhamento, onde o fóton ele colide com um elétron, pode gerar uma ionização, mas o efeito mais significativo é que ele é desviado com uma energia menor, né? A diferença de energia entre o fóton incidente e o fóton espalhado, ela é dada para o elétron recebe essa diferença de energia em forma de energia cinética. E, subindo ainda mais, indo na faixa de raios gama, o que a gente tem é o processo de produção de pares, onde é uma interação entre o fóton e o núcleo, ou o átomo como um todo. Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje são esses processos que ocorrem desde a fotoionização, que é o processo do efeito fotoelétrico, o efeito Compton, né, os efeitos de espalhamento, e o efeito de produção de pares. E a gente vai fazer essa discussão meio que focado nesse assunto de absorção de fótons pela matéria. Porque a gente quer contabilizar quantos dos fótons que foram produzidos pelo íon lá na profundidade da amostra, que tem qual é a probabilidade que aqueles fótons consigam sair pela superfície, até a superfície, pelo caminho de saída, e atingir o detetor. Muito provavelmente vocês já devem ter visto essa imagem. Eu considero essa imagem como uma das imagens mais importantes do século XX, que é uma radiografia tirada pelo Röntgen quando ele descobriu os raios-x e que figurou na capa da revista onde ele publicou a sua descoberta, né? Aqui em cima está escrito Hand mit Ringen, que em alemão significa mão com anel. Então aqui você vê os ossos dos dedos de uma mão, aqui você tem um anel, aqui dá para ver, né? E, enfim, aqui tem mais ossos. O que a gente percebe aqui é que, e também é o que espantou a descoberta do Röntgen, é que os tais raios-x, eles atravessam o tecido mole, seja ele músculo, pele, tendões, enfim, mas não atravessa o osso, não atravessa o anel, né? Então, o raio-x provoca uma impressão no filme fotográfico aqui, mas não nas regiões de sombra dos ossos, de forma que você consiga revelar a imagem do esqueleto interno, né? Então, aqui a gente vê um efeito desse processo de interação, onde os fótons não conseguem atravessar determinados materiais, mas conseguem atravessar outros materiais com mais facilidade. Então, a gente quer discutir nessa aula o porquê isso acontece e como a gente consegue calcular isso e inserir isso nas nossas contas. Bom, o quanto é absorvido na amostra, pelo raio-x, quanto é absorvido por um material de raio-x, dos fótons de raio-x, a gente pode computar da seguinte forma, né? Se você tem um certo número I0 de fótons, né, uma intensidade I0 que atravessa, o que incide em uma folha material, a quantidade de fótons, ou a intensidade que vai conseguir efetivamente atravessar essa folha, a gente pode denotar como I0 menos DI. DI é um elemento infinitesimal, né? É uma perda. Então, esse DI, quantidade de fótons que é perdido, ela vai ser diretamente proporcional ao número de fótons incidentes. Então, quanto mais fótons incidirem, mais fótons serão absorvidos pelo material, mas também é proporcional a uma taxa de eventos. Então, ela é proporcional a esses dois números, ao número de fótons incidentes e a taxa de eventos que podem ocorrer dentro desse material. E como é que a gente descobre essa taxa de eventos? Basicamente, a gente pode imaginar que, do ponto de vista dos fótons, essa folha material ela é mais ou menos assim. A gente já viu uma figura dessa, eu já mostrei para vocês na aula de fundamento, de conceitos básicos, né?
onde a radiação enxerga a folha material mais ou menos assim, cheia de pontinhos, e esses pontinhos vermelhos são os átomos. Eu desenhei os átomos com esse tamanho, né, esse círculo vermelho, porque pelo processo de interação vai ter um raio máximo de interação entre o átomo e o fóton incidente. E esse raio de interação, ele não tem exatamente relação com o raio físico, o raio geométrico do átomo. Ele tem sim uma relação entre o processo de interação entre o átomo e o fóton. Né? Então, dependendo de qual é esse processo, esse raio de interação é como o fóton vai enxergar esse átomo. Né? Então, essa taxa de eventos que pode ocorrer, a gente pode computar como sendo a área de todos esses pequenos átomos aqui, somadas, dividido pela área total iluminada. Então, essa fração dá para a gente uma noção de que se você tiver uma distribuição homogênea de fótons incidindo perpendicularmente aqui nessa área, alguns vão colidir com os círculos vermelhos, outros vão bater nessa parte branca e vão passar direto. E o que a gente quer computar é quantos fótons batem no círculo vermelho. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que a gente tem 1 centímetro por 1 centímetro de material, né, 1 centímetro quadrado aqui, a gente tem N átomos por centímetro quadrado aqui nessa folha. Né? Então aqui já dá mais ou menos para perceber o porquê que a gente gosta tanto dessa unidade de átomos por centímetro quadrado. A gente pode eventualmente multiplicar pela massa molar desses átomos e aí ter massa por centímetro quadrado, né, gramas por centímetro quadrado, que é uma unidade análoga, mas por que a gente gosta tanto de unidades desse tipo? Então, essa áreazinha em vermelho seria o sigma, né, a área de um átomozinho aqui é o sigma, é a área transversal vista pelo fóton, né, também medida em unidades de área, nesse caso aqui centímetro quadrado, que é a seção de choque para um determinado evento. Para um outro processo, que eventualmente seja mais provável, digamos assim, a radiação, ou a gente, do ponto de vista dessa radiação, veria mais ou menos os átomos, quer dizer, a gente veria os átomos distribuídos da mesma maneira, mas com um raio maior, porque a probabilidade é maior. Então aqui, também eu estou discutindo um pouco esse conceito de que a seção de choque é uma área, né? E como isso está atrelado à probabilidade. Veja que se a gente considera a área de cada... a área vista pela interação, pelo fóton, dada a interação de cada um desses átomozinhos aqui, essa proporção R, que é de fato a probabilidade, ela depende desse processo, dessa seção de choque, sigma, e de constantes aqui, né? Uma constante que depende do material e outra constante que é a área iluminada, que é a arbitrária. A gente pode adotar como sendo 1 centímetro quadrado, por exemplo. Então, tendo essa relação que DI é igual a menos I vezes R, que eu estou colocando esse menos porque o número de fótons está diminuindo. Né? Então, a gente consegue substituir esse R aqui, né? E dessa forma, aqui eu estou só fazendo uma mudança de N para DN, porque eu estou adotando uma fatia muito fina do material para eu poder integrar ele ao longo de toda a espessura do material. Né? Então a gente chega nessa expressão, a gente pode passar o DI dividindo para o outro lado, a gente tem um diferencial de cada lado, a gente pode eventualmente reescrever esse dN sobre A em termos de constantes fundamentais, por exemplo, o dN, que é o número de átomos dividido por A por centímetro quadrado, a gente pode escrever como sendo a densidade do material dividido pela massa molar, isso vai dar mols por centímetro cúbico. Quando eu multiplico pelo número de Avogadro, eu vou ter átomos por centímetro cúbico,
E se eu multiplicar pela espessura dx, eu vou ter átomos por centímetro quadrado. Então eu posso substituir todo esse dn sobre A aqui, por essa expressão, né? E em seguida eu posso fazer uma integral, né? Eu vou integrar de I0 até I, onde I0 é a quantidade de fótons no início, né, que incidiu na folha. I é a quantidade de fótons que sai do outro lado da folha. E do outro lado eu tenho a integral em dx, que eu vou integrar de 0 até x. Né? 0 é a referência aqui no começo, e x é a espessura total da folha. Quando eu faço essa integral, eu tenho um ln de um lado, um x linear do outro, e eu posso passar o ln do outro lado, né, para o outro lado, o log, que é a lei de Beer-Lambert, que vocês devem conhecer. Mas por que eu estou fazendo essa demonstração? Você deve conhecer essa expressão, e eu estou insistindo nessa demonstração por quê? Porque se a gente olhar esse parâmetro aqui, que a gente chama de coeficiente de atenuação de massa, μ sobre ρ, ele tem uma relação com a seção de choque total dos eventos que podem ocorrer dentro do material. Tem aqui uma relação com o número de Avogadro, a massa molar do material, mas o que muda de acordo com o processo físico é essa seção de choque. Então, eu vou passar a aula discutindo como a gente obtém essa seção de choque, ou quem é responsável por essa seção de choque. Mas é importante que a gente verifique o seguinte: essa seção de choque que entra aqui é uma seção de choque integrada, em todos os ângulos, em todas as energias, porque o que a gente quer saber é qual é a probabilidade que o fóton interaja dentro do material, não importa como. Então é sempre uma seção de choque total, tá certo? Isso é importante porque quando a gente definir a base de dados do coeficiente de atenuação de massa, a gente tem que saber que a ele está relacionado a seção de choque total e não a diferencial, que a gente, em muitas situações, a gente precisa da diferencial e não da total. Então, quais são os processos que podem ocorrer lá dentro da amostra? O mais fundamental de todos é aquele onde o fóton ele atinge aquela região no meu desenho, que era uma região branca. Então, o fóton simplesmente passa pela folha e nada acontece com ele. Esse é o processo que leva o fóton a ser produzido lá no interior da amostra e se dirigir até o detetor. Então, aqueles fótons que a gente medir no detetor, muito provavelmente, eles foram produzidos lá no fundo da amostra e vieram direto para o detetor. Vão ter alguns fótons que vão interagir no meio, mas eles vão mais gerar fundo do que exatamente o sinal que a gente está interessado. Mas esse é o processo que, honestamente, é o que mais ocorre. Claro que isso depende da densidade do material, da profundidade, etc. Mas é esse o cara que a gente vai medir. No entanto, para a gente computar qual é a probabilidade de que ele aconteça, o que a gente faz é computar a probabilidade de que qualquer outra coisa aconteça menos isso. Então, o primeiro evento, o primeiro efeito que a gente vai estudar é o efeito fotoelétrico. Mas ele vai ser um pouquinho diferente daquele efeito fotoelétrico que a gente vê no curso de Física 5 ou no curso de Física Moderna. O que acontece é que, nesses casos, o fóton incidente ele consegue arrancar um elétron da eletrosfera do átomo. Se esse elétron for de uma camada muito interna, um elétron que está numa camada mais externa tende a transicionar para ocupar essa vacância, e nessa transição se emite um outro raio-x, que é o raio-x característico. Mas a principal definição desse processo é que a energia do fóton ela é transferida para o elétron que é ejetado. Ele é totalmente absorvido e passa a energia para o que a gente chama de fotoelétron. É o elétron que foi produzido pelo processo fotoelétrico. Esse fóton aqui, que é emitido, ele é um processo secundário. Ele é um processo do rearranjo da estrutura eletrônica do átomo,
e não exatamente do processo do efeito fotoelétrico. Então a gente vai estudar esse processo primeiro. O efeito fotoelétrico ele é extremamente importante para a mecânica quântica, porque ele é um dos processos fundamentais que define a propriedade dual da radiação eletromagnética, né? Mais especificamente o caráter localizado e não deslocalizado, né? Isso significa que a radiação eletromagnética tem um caráter corpuscular, né? E do jeito que a gente vê em física 5 ou em física moderna, a gente vê as duas hipóteses de Einstein, de que o fóton tem energia igual a hν, e de que o elétron que sai, ele sai com uma energia cinética, que é igual à energia do fóton menos uma constante que depende do material. E essa constante é chamada de função trabalho, né? Então aqui eu tenho uma tabela com algumas funções trabalho, do sódio, do alumínio, do ferro, da platina, né? Então a energia cinética do elétron que sai vai ser igual à energia do fóton menos a função trabalho. E a gente pode interpretar essa função trabalho como sendo a energia mínima que um elétron tem que gastar para ele vencer o potencial atrativo do material, né? Se ele está preso ali no material, porque tem um potencial atrativo, e de uma vez que ele receba a energia de um fóton, para ele vencer, ele precisa vencer esse potencial atrativo para que ele seja extraído, né? Então, a função trabalho, ela tem esse significado, né? Existe esse experimento, que é o experimento do Millikan, que é um experimento muito bonito. Se alguém tiver curiosidade para discutir ele, a gente pode discutir. Não é a minha intenção discutir ele aqui, mas é através desse experimento do Millikan que se convence de que o efeito fotoelétrico segue as hipóteses de Einstein. É interessante ler o artigo original do Millikan, porque ele começa o artigo dizendo que o Einstein ele era muito imprudente de propor uma teoria corpuscular da luz, né? Mas ao longo do artigo, o Millikan expressa os seus resultados e no final ele chega à conclusão de que a única explicação possível era a proposta do Einstein. Então é um artigo muito interessante do ponto de vista experimental, porque esse experimento é lindíssimo, mas também é um exemplo de retidão científica, né? É um exemplo bastante interessante. Basicamente, aqui, o Millikan ele expõe diversos materiais a diferentes energias de fóton, e aí ele mede a corrente fotoelétrica e comprova a teoria do Einstein, né? Mas é o máximo que eu vou dizer a respeito desse assunto. Aqui tem uma imagem. Essa tabela aqui fui eu que pus, mas a imagem atrás é uma imagem do artigo original, onde ele mede a tensão de supressão dos elétrons, e aqui a frequência da luz incidente, e ele faz esse ajuste linear justamente para conseguir obter a constante de Planck. Então esse experimento ele tem uma importância histórica, porque é o primeiro experimento onde se mede a constante de Planck, que não é um experimento de radiação de corpo negro, que é mais uma evidência da quantização da energia, né? Então, aqui você pode ver que a constante de Planck está nessa unidade de erg vezes segundo, é uma unidade que a gente não está muito acostumado a trabalhar, mas os valores concordam muito bem. As duas medidas de corpo negro, a primeira feita por Planck e depois feita pelo Westphal, e depois feita a medida do constante de Planck pelo efeito fotoelétrico, mostrando uma ótima concordância. Mas o efeito fotoelétrico que nos interessa aqui é um efeito fotoelétrico que é diferente daquele, é um pouco mais geral do que aquele que a gente vê no curso de Física 5 e de Física Moderna. Porque no curso de Física 5 e Física Moderna o que a gente vê é isso, que a energia cinética do elétron é a energia do fóton menos a função trabalho. Mas o efeito fotoelétrico real, aquele que a gente se importa nesse curso e na física nuclear, é que você arranca o elétron de qualquer estado dentro do material. Nesse caso aqui, que é o caso mais simples, o que você está vendo é o elétron mais fracamente ligado, que ou ele está na camada mais externa do átomo, ou então ele é compartilhado por todos os átomos da rede cristalina, sendo um metal, né? Então esse cara, ou ele está na banda de valência, ou ele está na banda de condução,
mas são os elétrons que são compartilhados, eles estão mais fracamente ligados. É o primeiro elétron que é ejetado, por isso que eles são ejetados com luz visível ou luz ultravioleta, né? Então, abaixo dessa energia, não é emitido nenhum elétron. Mas quando você excede a energia correspondente à função trabalho, aí você consegue arrancar esses elétrons, você consegue ativar esse processo de forma a extrair os elétrons de lá. Então, o efeito fotoelétrico ele tem essa característica que é muito importante, você tem uma energia mínima para que ele ocorra, né? E quando você vai aumentando essa energia, você vai acessando camadas cada vez mais energéticas, seja na molécula ou seja no átomo. Então, aqui, no efeito fotoelétrico que a gente considera aqui, a energia cinética do elétron ela é a energia do fóton incidente menos a energia de ligação do estado que o elétron pertencia antes, né? É difícil a gente expressar essa energia de ligação para as moléculas, porque existe uma diversidade de moléculas enorme. Mas a gente pode expressar as energias de ligação da camada K, da camada L, da camada M dos diversos materiais. Isso aqui é uma aproximação apenas, tá certo? Mas isso dá para a gente a noção de que o efeito fotoelétrico pode ocorrer tanto para a camada K, para a camada L e para a camada M, né? A camada K é aquele que está mais ligado, é aquele que precisa de fótons mais energéticos, né? Mas, enfim, a gente tem aqui essas expressões que dão um valor aproximado para essa energia de ligação. E a RH é a constante de Rydberg, que é a energia do elétron do hidrogênio. Bom, por que eu estou falando isso? Porque, assim como no caso da função trabalho para os elementos metálicos, para esse caso aqui, se a energia do fóton não for maior do que a energia de ligação de cada uma dessas camadas, esse elétron dessa camada não é removido, né? Então, para energias menores, os elétrons que estão, por exemplo, na camada K, eles continuam lá. Apenas quando o fóton tem condições de dar mais energia para que ele seja liberado, é que esse processo ocorra. Então, o efeito fotoelétrico que apresentou esse efeito de descontinuidade, né, essa energia mínima de ativação, ele também vai aparecer aqui, mas para cada uma das camadas diferentes. Então, quando você estiver observando a probabilidade de ocorrer um determinado o processo fotoelétrico em função da energia do fóton, o que a gente vai observar é uma descontinuidade nessa probabilidade, porque aumentando a energia do fóton, você acaba tendo mais elétrons disponíveis se você conseguir ativar elétrons de camadas mais energéticas. Então eu espero que tenha ficado claro isso, de que a probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico depende da energia de ligação, depende da distribuição de camadas. Então, de alguma forma, a gente precisa usar a mecânica quântica para computar as energias de ligação, as probabilidades de interação, e assim computar a probabilidade do efeito fotoelétrico. Outro fenômeno que pode ocorrer é o de espalhamento. É quando o fóton colide com um elétron, e a gente pode considerar como sendo uma colisão binária, né? Dois tipos de espalhamento podem ocorrer. Um que a gente chama de espalhamento coerente, que é quando o fóton vem, ele colide com um elétron fortemente ligado. Esse elétron está tão fortemente ligado que a interação está mais próxima do fóton com o átomo como um todo do que com o elétron. E a colisão binária é considerada entre o fóton e o átomo. O átomo sendo muito pesadão, ele vai recuar muito pouco nesse processo, e o fóton vai ser espalhado com a mesma energia inicial, né? Seria um processo análogo a você jogar uma bolinha de ping-pong numa bola de basquete. A bola de basquete não se mexe, mas a bola de ping-pong ela é desviada com a mesma energia cinética que ela tinha no começo.
A gente chama de espalhamento coerente justamente porque a energia final é igual à energia inicial. Agora, tem um outro tipo de espalhamento, que é quando o fóton ele colide com um elétron que está fracamente ligado. A gente pode considerar que esse elétron esteja em repouso, por exemplo. Nesse caso, parte da energia do fóton é transferida para o elétron e parte permanece com o fóton. Então, o fóton que é espalhado, nesse caso, ele vai ter uma energia menor do que a energia do fóton incidente, né? A energia é hν. A gente pode... H é a constante de Planck, μ é a frequência. A gente pode reescrever a frequência como sendo c sobre lambda, então a energia vai ser hc sobre lambda. Se a energia diminuir, significa que o comprimento de onda aumenta. Então aqui eu represento aqui um comprimento de onda maior, justamente para representar essa perda de energia. Então vamos agora tentar estudar esses dois processos. Mas eu vou começar pelo espalhamento incoerente. E vou mostrar que o espalhamento coerente ele pode ser um caso particular do espalhamento incoerente. Para isso, eu vou mostrar os dados aqui do experimento feito por Compton. Né? Basicamente, ele tem um tubo de raio-x, onde elétrons são acelerados contra um corpo feito de molibdênio. É produzido raio-x característico, com energia de 17,5 keVs. Esse raio-x característico é guiado para um alvo de carbono, e aí vem o sistema de detecção dele. Esse sistema de detecção, eu vou explicar ele rapidamente, porque ele faz parte da figura, né? Hoje a gente consegue fazer isso muito mais fácil, a gente consegue colocar um detetor sensível à energia aqui e medir qual é a energia desse fóton. Mas na época que o Compton fez isso, ele teve que ser mais esperto. O que ele teve que fazer? Ele usou uma câmara de ionização, onde ele mede, na verdade, quantos íons são produzidos no meio gasoso por esse raio-x, mas para selecionar qual é a energia que está incidindo dentro desse detetor, ele usa uma rede cristalina, um cristal. Então, mudando o ângulo do cristal, ele consegue selecionar diferentes energias que entram dentro do detetor, né? Por isso que ele usa esse cristal, né? Então, o que a gente vê aqui nesse eixo X desse gráfico é, na verdade, o ângulo de inclinação do cristal, e em vermelho aqui é a intensidade de radiação medida pelo detetor. Então, o que ele observou é que se esse sistema experimental dele aqui, esse arranjo experimental, está localizado a 0 graus, ou seja, na mesma direção de propagação do feixe inicial de raio-x, o que ele mede é essa distribuição aqui, esse pico. E é justamente aqueles fótons que eu falei para você que não interagem, eles passam direto, né? Então você vê que tem uma intensidade significativa a 0 graus. Agora, se ele pegar esse arranjo experimental dele e mudar para 45 graus, o que ele começa a ver um segundo pico se formando, né? Com uma calibração desse ângulo do cristal que ele usa no aparato dele, ele consegue saber qual é o comprimento de onda referente a esse segundo pico aqui. Quando ele coloca esse arranjo experimental para 90 graus, esse segundo pico se descola ainda mais. Esse primeiro pico está na posição do pico original, que é 17,5 keVs. E o caso limite, para 135 graus, esses dois picos estão completamente separados. Então, como é que a gente consegue interpretar isso? Bom, a gente pode ver aqui que esse comprimento de onda aqui aumentou. Então, esse pico se refere a fótons de menor energia, que seriam aqueles do espalhamento incoerente. Agora, esses caras aqui, eles são espalhados com a mesma energia do feixe inicial. Então, esse aqui é o que a gente chama de espalhamento coerente. Então, essa aqui é a figura que mostra, que sintetiza todo esse processo, né? Mostrando que o espalhamento incoerente, ele tem um deslocamento do comprimento de onda que depende do ângulo, né? E esse é o chamado efeito Compton. Como é que a gente pode interpretar esse efeito Compton? Basicamente, é com uma colisão binária.
Existe aqui uma série de hipóteses feitas pelo Compton, que também está atrelado ao início da mecânica quântica, e junto com o efeito fotoelétrico, a prova definidora de que a radiação eletromagnética tem um caráter corpuscular. Porque enquanto o Einstein dizia que a onda eletromagnética tem um caráter localizado, de transferência de energia para um elétron localizado no espaço, a hipótese do Compton é a de que o fóton carrega um momento. Né? O momento P igual a H sobre lambda, constante de Planck sobre lambda. Eu vou passar muito rapidamente pela demonstração do efeito Compton, mas é apenas para mostrar as diferenças entre essa colisão binária e a colisão binária que a gente fez na aula passada. Porque na colisão binária que a gente fez na aula passada, a gente adotou os dois corpos como sendo corpos clássicos e com massa. Aqui, uma das hipóteses do Compton é de que o fóton não tem massa, mas ele tem um momento igual a H cortado sobre lambda. E aí eu vou tentar mostrar as diferenças, mas eu vou passar muito rapidamente pela demonstração. Então, basicamente, se escreve as mesmas... equações que a gente escreveu na aula passada, da colisão binária. Você tem aqui P0 sendo o momento do fóton inicial, P1 sendo o momento do fóton espalhado, e PE sendo o momento do elétron. Né? O que a gente quer fazer é justamente eliminar o elétron da conta. Então, a gente passa esse termo P1 cosseno θ do outro lado, eleva as duas, assim como na última aula, e soma as duas expressões com a intenção de eliminar uma série de funções trigonométricas aqui. Então a gente obtém essa relação entre os momentos, o ângulo de espalhamento do fóton, que é θ, é esse ângulo aqui, e o momento do elétron. O momento do elétron, quando a gente foi separar, no caso passado, o momento de um dos corpos, a gente usou a expressão da conservação de energia. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente usa a conservação de energia relativística. Né? Então a gente tem a energia do fóton inicial, a energia de repouso do elétron. Isso vai ser igual à energia final, que é a energia do fóton espalhado, a energia cinética do elétron e a energia de repouso do elétron. Essas duas energias de repouso podem se cancelar, e o que a gente acha é que a energia cinética do elétron é a diferença de energia cinética diferença de energia dos fótons. Né? Então, aquela energia que o fóton não leva é a energia que fica com o elétron. Agora, como é que a gente pode relacionar essa energia cinética do elétron com o momento do elétron nessa expressão? Basicamente, a gente usa a expressão da energia relativística, só para o elétron aqui nesse caso. Então, você tem a energia total ao quadrado é igual a P vezes C ao quadrado, mais M0 quadrado C a quarta. A gente, através de alguma álgebra, consegue separar o momento do elétron e substituir na nossa expressão original. Né? E agora aqui vai aparecer a energia cinética do elétron, mas a gente tem a energia cinética do elétron em função dos momentos dos fótons. A gente obtém essa expressão aqui que só depende das características do fóton incidente e do fóton espalhado. Claro que depende aqui também da massa de repouso do elétron, porque a taxa de transferência de energia depende de quão pesado é o elétron. Bom, com alguma manipulação e também com a expressão de de Broglie, de que o momento do fóton ou do elétron é igual a H sobre lambda, a gente chega na expressão do deslocamento Compton, o deslocamento do comprimento de onda da radiação dado o efeito Compton. Ele é igual a uma constante, lambda-c, que é o comprimento de onda Compton, vezes uma função geométrica. Né? Ou seja, o deslocamento depende do ângulo de espalhamento. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Então eu fiz uma tabelinha para os diversos ângulos medidos pelo Compton. Aqui eu computo o cosseno de θ, 1 menos cosseno de θ, e aqui o deslocamento Compton, o deslocamento do comprimento de onda dado o efeito Compton. Então a gente vê que o deslocamento Compton é maior quanto maior for o ângulo de espalhamento.
Se a gente somar o deslocamento Compton ao comprimento de onda inicial, a gente tem o comprimento de onda do fóton espalhado. Então, olha só, para 0 graus, a gente tem que o deslocamento é nulo. Mas para 45 graus, a gente tem que o comprimento de onda do fóton espalhado é de 71,6 picometros. E se a gente olhar aqui no medido, é 71,5 picometros. Bem parecido. Né? Para 90 graus, a gente tem que o comprimento de onda do pico deslocado é de 73,3 picometros. E se a gente olhar aqui no medido, é 73,1. E por último, a 135 graus, a gente tem que o comprimento de onda do pico deslocado é de 75 picometros. E o medido é de 74,9 picometros. Então, o espalhamento Compton ele é bastante eficiente em explicar esse deslocamento do comprimento de onda. Mas como é que a gente explica esse pico aqui, né, que não foi deslocado? Esse pico que é simplesmente são fótons refletidos. Bom, a gente obteve essa expressão aqui para o deslocamento Compton quando o fóton incide em um elétron, que é muito levinho. Mas se a gente fizer a mesma conta, só que agora imaginando que o fóton é espalhado pelo átomo como um todo, a gente chega na mesma expressão, só que em vez de aparecer a massa do elétron aqui, aparece a massa do átomo como um todo. E o átomo como um todo é milhares de vezes mais pesado do que o elétron. Isso significa que esse deslocamento Compton para um espalhamento feito pelo átomo como um todo é muito pequeno. Né? Então, aqui a gente está vendo dois picos, um dos fótons que são espalhados pelos elétrons, que são fracamente ligados, e outro que são dos fótons que são espalhados pelos elétrons fortemente ligados. Eles estão tão fortemente ligados que a interação é entre o fóton e o átomo como um todo, e não entre o fóton e o elétron. Então, olha só, esse caso aqui, que é o espalhamento coerente, a gente chama de espalhamento Thomson. E esse, que é o espalhamento incoerente, a gente chama de espalhamento Compton. Por último, temos mais um processo que pode ocorrer, que é o de produção de pares. E aqui é o fóton interagindo com o núcleo, e nessa interação ocorre a produção de duas partículas, um elétron e a sua antipartícula, o antielétron, que é o pósitron. Nesse processo de produção de pares, você tem um recuo do átomo, mas a gente tem que analisar a conservação de energia e de momento como um todo. A produção de pares ela foi primeiramente observada com interação de raios cósmicos em câmaras de nuvem. Né? Então, o que a gente vê aqui é dois traços circulares, porque nessa câmara de nuvens você tem, na verdade, aqui um vapor de álcool numa condição de instabilidade. Qualquer coisa que aconteça, esse vapor de álcool condensa. Né? Então, quando uma radiação ionizante passa por esse vapor de álcool, ela produz esse traço de gotículas condensadas aqui que a gente consegue fotografar. É um dos primeiros detetores onde a gente consegue medir o traço de radiação. Né? E o que a gente está observando aqui é uma câmara de nuvens que tem um campo magnético externo. Então as partículas carregadas elas vão apresentar trajetórias curvas. Medindo a curvatura dessas trajetórias, a gente consegue medir o momento das partículas que geraram esse traço. Então, basicamente, quando a gente vê uma produção de par numa câmara de nuvens, o que a gente vê é que, do nada, você tem um vértice, e desse vértice saem duas partículas que desempenham trajetórias circulares de mesmo raio, né, mas em sentidos contrários. Isso porque, primeiro, o fóton não produz um traço de ionização. Então a gente não vê o fóton chegando, mas ele interage com o núcleo, produz o par elétron-pósitron,
e cada um desempenha uma trajetória no vapor de álcool com um sentido diferente, porque eles têm sinais opostos. E aqui a gente vê uma das partículas espiralando várias vezes, né? A gente vê vários círculos centrados aqui, e aqui a gente vê um círculo apenas, e depois ele termina. Por que isso acontece? Porque esse aqui é a trajetória do pósitron. Muito provavelmente o pósitron encontrou outro elétron aqui e foi aniquilado, né? Quando um pósitron encontra um elétron, eles se juntam e formam e se aniquilam na formação de 2 fótons de 511 keV. Então, basicamente, é isso que a gente está observando aqui. O elétron ele espirala porque ele não é aniquilado. Então, esse processo ele pode ocorrer dentro do material também, né? Mas, veja só, ele necessita de um núcleo pesado para que ele ocorra. Porque se a gente escrever simplesmente as expressões de conservação de momento para um fóton incidente em um vazio e a produção de um par elétron-pósitron, o que a gente chega à conclusão é que tem 2 equações de momento que não podem ser atendidas simultaneamente. Então esse processo aqui ele é impossível. O que a gente precisa é de um núcleo pesado aqui para adicionar esse termo e esse termo na conta, para que a gente tenha termos suficientes aqui para atender a conservação de momento nessas condições, né? Então, o núcleo precisa estar aqui para que o momento seja conservado. Ele precisa recuar, precisa ter um momento de recuo para que as condições de conservação de momento sejam atendidas. Mas eu estou discutindo isso tudo para falar desse... Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Oi, eu posso fazer, Thiago? Uhum. É só aqui pensando que quando o fóton atinge o núcleo e tem essa formação de pares do elétron e do pósitron, tipo, o número atômico do átomo muda, porque da onde surge esse elétron e esse pósitron? Então, essa é uma discussão, quer dizer, é uma discussão bastante profunda, quer dizer. O modelo, na verdade, é que assim, eu não sei se a gente vai ser muito polêmico se a gente entrar nesse assunto, mas o que acontece é que o modelo que se faz é que o universo ele está todo permeado de elétrons e estão todos em estados de energia fundamental, digamos assim, ou estado de energia negativo, que é o chamado mar de Dirac. E quando esse processo acontece, o que realmente acontece é que o fóton promove um elétron desse que está no mar de Dirac para o campo de energia positiva, energia cinética positiva. E o elétron é essa partícula que está nesse campo de energia cinética positiva, mas o pósitron seria a ausência do elétron no mar de Dirac. A gente não sentiria a existência desse mar de Dirac justamente porque se a gente está num universo totalmente permeado de elétrons, a gente não sente a força de atração desses elétrons, porque você tem elétrons de um lado e do outro se compensando e tal, né? Na verdade, isso aqui é toda uma analogia que se faz para uma explicação da teoria quântica de campos, né? Mas, basicamente, esses elétrons eles não saem do núcleo, mas eles são criados a partir da conversão da energia do fóton. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu te deixei mais confuso com relação a isso. Não, foi interessante a resposta, sim. É que eu fiquei curioso, né, que se a gente vê 2 partículas, quer dizer, no caso, uma partícula e uma antipartícula saindo do núcleo, né, nessa representação, a gente acaba tendendo a pensar que alguma partícula lá dentro, sei lá, quark, alguma coisa, se converteu num elétron e saiu. Aí, tipo, isso mudaria talvez o número atômico do átomo, né? Tipo. Uhum. Na verdade, o que eu estava a ponto de dizer é justamente que a conservação de energia aqui, por exemplo, a gente tem, antes do processo ocorrer, a gente tem a energia do fóton, a energia de repouso do núcleo.
Depois que o processo ocorre, a gente tem a energia do elétron, a energia do pósitron, a energia de repouso do núcleo, mais a energia cinética do núcleo. Se a gente escrever essas expressões aqui do ponto de vista relativístico, a gente chega nessa expressão aqui, né? E aí, olha só, esse cara a gente pode cancelar com esse, né? E a energia do elétron e a energia do pósitron, eles vão ser a energia cinética do elétron mais a energia cinética do pósitron, mais a energia de repouso dos dois. Então, imagina um processo onde esse fóton ele tem só energia suficiente para dar conta dessa constante aqui, ó, porque isso aqui é uma constante. Esses caras aqui são as energias cinéticas do elétron e do pósitron, eles podem sair com energia cinética cada vez maior, quanto maior for a energia desse fóton. Mas suponha que o fóton tem energia suficiente apenas para dar conta dessa energia de repouso aqui. Então significa que um par é criado e eles são criados em repouso, né? Não tem energia extra para dar energia cinética para eles. Então aqui dá para ver, pela expressão da energia, da conservação de energia, que essas duas partículas elas são geradas pela conversão direta da energia do fóton. Deu para clarear um pouco mais? Deu sim, obrigado. Inclusive, só uma adenda, essa discussão que você falou do mar de Dirac, isso me fez lembrar que eu também já tive um questionamento um dia com o professor de física do Espinho, o Navarro, num dia, que ele estava explicando que quando a gente tem tipo um fóton assim que incide no elétron, aí tem a diferença de camadas, né, de um elétron indo de uma camada interior para uma exterior. E aí eu perguntei para ele, mas professor, se existem regiões proibidas, né, que o elétron não pode assumir dentro do átomo, né, se ele tem aquelas camadas bem especificadas, como é que ele transita de uma camada para outra, sem passar pela região proibida? Aí esse mar de Dirac poderia responder isso, né? É que na verdade, eu entendo a sua dúvida, mas a questão da transição, mas ela é mais ligada com a interpretação de Copenhagen do que qualquer outra coisa. Porque o que acontece é que, na verdade, o elétron ele não pode assumir uma órbita estável entre as órbitas que são permitidas, né? Mas isso não significa que durante a transição ele não possa passar por lá. O que acontece é que na interpretação de Copenhagen, você só pode trabalhar na mecânica quântica a respeito de variáveis mensuráveis. Como você não pode medir o elétron durante a transição, se você medir o elétron durante a transição, você interrompe a transição, né? Então você diz que ele simplesmente sai de um lugar e aparece no outro. Porque a mecânica quântica na interpretação de Copenhagen não te permite responder a pergunta de como ele transiciona de um lado para o outro, né? Como é que ele passa por ali, né? Mas é só para dizer que essa questão, enfim, se você tiver curiosidade para saber mais sobre isso, aquele livro do Cohen Tanucci, que eu falei no começo, ele é o ideal para você. Ele é um livro exatamente que trata dessas condições de transição, por exemplo, entre as camadas ou desses processos que a gente está discutindo aqui. Tá? Legal. Obrigado, Thiago. Beleza. Bom, então continuando aqui, a energia do fóton ela tem que dar conta de pelo menos ter energia suficiente para produzir essas duas partículas. Como a energia de repouso do elétron é 511 keVs, é necessário pelo menos 1022 keVs para produzir o efeito de produção de pares. Então, o que acontece? Eu estou discutindo aqui com vocês o efeito de produção de pares por completeza, porque para a técnica Pixie, a gente não está falando de energias suficientes para fazer produção de par. Mas para a técnica PIG, onde a gente tem gamas de energias muito maiores, aí sim a gente vai ter produção de pares e a gente vai observar a presença desses fótons depois que o pósitron se aniquila com outro elétron no espectro. Mas nem sei se a gente vai chegar a tanto nesse treinamento. Mas para a técnica Pixie, eu só estou falando esse processo de produção por completeza, para completar o cenário da interação de fótons com a matéria. Mas, lá no começo, quando a gente viu a lei de Beer-Lambert,
o que interessava para a gente não era exatamente como o processo ocorre, e sim a probabilidade de que ele ocorra. Né? Eu não vou discutir as probabilidades aqui, e vai ficar mais ou menos claro para vocês por que eu não vou discutir no final da aula. Essas probabilidades, elas vêm, por exemplo, de cálculos de eletrodinâmica quântica. Então, especificamente, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, eles são cálculos diretos de eletrodinâmica quântica. Tanto que o processo de espalhamento incoerente é obtido através da eletrodinâmica quântica e foi um dos primeiros resultados a serem derivados por essa teoria. E é um resultado bastante acurado. É a chamada expressão de Klein e Nishina. São dois cientistas, Klein e Nishina, que obtiveram a expressão do efeito Compton, a probabilidade de ocorrência, a seção de choque de ocorrência do efeito Compton, por meio da eletrodinâmica quântica. O efeito fotoelétrico também pode ser derivado, mas eu só vou deixar aqui uma discussão da proporcionalidade dessas seções de choque. Né? Então, por exemplo, a seção de choque do efeito fotoelétrico ela é proporcional à quinta potência do número atômico do material da alvo e da energia do fóton, inversamente proporcional à energia do fóton elevado a 7,5. Isso aqui, olha só, a energia é a seção de choque integrada em todos os ângulos. Quer dizer, o fóton chega, ele arranca um elétron, esse elétron pode ir para qualquer lugar e com qualquer energia. A gente faz a integração da seção de choque diferencial, e aqui a gente tem a seção de choque de ocorrência de qualquer processo relacionado ao efeito fotoelétrico. Né? Então aqui a gente tem essa dependência. Para o espalhamento coerente, a gente tem até uma demonstração, um resultado clássico. A gente chega à conclusão de que a seção de choque ela depende de uma área, olha só. Π vezes RE ao quadrado, onde RE é o raio clássico do elétron, e é diretamente proporcional ao Z. Por que é diretamente proporcional ao número atômico? Porque o espalhamento coerente ele se dá com cada elétron. Né? Então, para a gente ter a seção de choque para cada átomo, a gente tem que multiplicar pelo número de elétrons que tem cada átomo. E é um número igual ao número atômico. A mesma coisa acontece com o espalhamento incoerente, mas nesse caso a seção de choque ela cai inversamente proporcional à energia do fóton. Essa seção de choque aqui, que é constante, é um resultado clássico, mas o que acaba acontecendo é que essa seção de choque constante acaba sendo um processo que é concorrente a outros processos. Então, ela acaba caindo quando você aumenta a energia. E tem o processo de produção de pares. Nesse caso, a seção de choque ela é obtida através da teoria quântica de campos, né? Fazendo cálculo de amplitude de Feynman, etc., de diagramas de Feynman e tal. Então, todos esses processos, eles têm demonstração teórica e modelo teórico. Talvez, de todos os processos que a gente estudar nesse curso, esses processos de interação de fótons com a matéria sejam aqueles que têm a melhor descrição de modelo de todos os outros processos. Né? E, enfim, são resultados que vêm de uma física bastante complicada que foge do escopo desse curso aqui. Olha só, mas por meio dessas proporcionalidades que eu mostrei aqui, a gente pode fazer a seguinte avaliação. Olha só, o efeito fotoelétrico ele cresce muito rápido com o número atômico. Né? E ele cai também muito rápido com a energia do fóton. Então, ele é mais provável de ocorrer quanto mais pesado for o átomo e quanto menos energético for o fóton. Então, se a gente fizer um mapa aqui, onde em Y aqui a gente vê o número atômico do material, e em X a gente vê a energia do fóton, a gente chega à conclusão de que o efeito fotoelétrico ele é predominante nessa região aqui, onde você tem número atômico cada vez mais alto e energia menor. Por outro lado, olha aqui, a produção de pares ela cresce com o número atômico, não cresce tão rápido, mas ela cresce com o quadrado do número atômico, e ela cresce com o Ln da energia do fóton. Né? Então, a produção de pares ela já é predominante aqui para número atômicos mais altos, né? Número atômicos maiores, e para energias maiores também. Já o efeito Compton,
ele é um processo que é intermediário, né? Ele cresce com Z, cai com energia, mas ele não cai nem tão rápido e nem cresce tão rápido quanto o efeito fotoelétrico e a produção de pares. Então, o efeito Compton ele predomina nessa região. Seria de Z intermediário e de energia intermediária também. Essas duas linhas que a gente vê aqui, ó, elas são as linhas onde a seção de choque de efeito fotoelétrico é igual à seção de choque de efeito Compton, né? Onde em cima dessa linha os dois processos são equiprováveis. E aqui, em cima dessa outra linha, é onde a seção de choque do efeito Compton é igual à seção de choque de produção de pares. Então, nessa linha aqui, os dois processos são equiprováveis, né? Então, veja, aqui não é uma fronteira totalmente exclusiva. Quer dizer, ocorre efeito Compton aqui, nessa região, mas aqui dentro, quem predomina é o efeito fotoelétrico. Ele é mais intenso. Eu não falo do efeito coerente, porque ele ocorre bem aqui, assim, no começo, mas mesmo ele ocorrendo aqui, quem predomina são esses efeitos que estão mostrados aqui, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton nessas regiões. Então, o efeito coerente, ele ocorre ali para Z baixo e para energia baixa, mas ele não consegue predominar em nenhuma região. Muito bem. Então, olha só, relembrando, o coeficiente de atenuação de massa vai ser proporcional à seção de choque total, e a seção de choque total vai ser a soma das seções de choque de todos esses processos, vezes uma constante, que é a constante de Planck dividido, constante de Planck não, o número de Avogadro dividido pela massa molar, né? Então, se a gente conseguir, de alguma forma, computar as seções de choque dos diferentes processos e somar essas seções de choque, a gente consegue fazer essa conta e obter o coeficiente de atenuação de massa. Então, o coeficiente de atenuação mostrado nesse gráfico aqui é para um fóton incidindo em chumbo. E aqui eu mostro as diferentes componentes dos diferentes processos, né? Então, em azul aqui a gente tem o processo de espalhamento coerente. Note que ele está aqui ocorrendo para energias mais baixas, mas ele vai aqui ó, de 10 a menos 4 até 10 a primeira. Mas o efeito fotoelétrico, que está em verde, vai de 10 a primeira até 10 a quarta, né? Então, o efeito fotoelétrico aqui, ele predomina, como eu tinha dito. Outra coisa interessante de se ver é que no efeito fotoelétrico se apresenta aquelas descontinuidades que eu tinha dito. Em cada uma dessas descontinuidades, o que está acontecendo é que a energia do fóton está aumentando até que você consegue extrair elétrons de camadas mais energéticas, né? Então, você tem um salto da probabilidade justamente porque você tem um aumento de elétrons disponíveis para sofrer efeito fotoelétrico, né? Até que chega uma hora que você arranca a camada mais ligada, né, camada K, e aí você não tem mais camadas para arrancar ninguém. Você tem aqui o espalhamento incoerente, que é o espalhamento Compton, justamente predominando aqui nessa região de energia intermediária. Em determinado ponto, né, de 1 MeV, começa a surgir a probabilidade de produção de pares. Então, essa curva de atenuação de massa, ela pode ser decomposta em diferentes fenômenos. E como eu disse, para cada um desses fenômenos, você tem uma teoria física, seja de eletrodinâmica quântica, seja de teoria quântica de campos, que pode explicar esses fenômenos muito bem. Aqui seria mais ou menos a região de interesse para o PIXI, né, nessa região, mais ou menos, tá? E aqui é uma região de interesse para o PIG, né? A gente vai voltar a esse assunto nas aulas específicas desses dois assuntos. E aqui fica claro o porquê que eu não estou entrando nos detalhes das contas de seção de choque. Porque essas contas, elas já foram feitas, elas já são resolvidas e já são tabeladas. Essas duas bases de dados, elas são mantidas pelo NIST, é o National Institute of Standards dos Estados Unidos, é o análogo ao Inmetro brasileiro, só que com esteroides, né? E eles mantêm essas duas bases de dados, a XCOM, que é a base de dados para espectro mais amplo de energia, ela é da década de 70, né? E tem essa outra base de dados que se chama FFAST, né? Form Factor Attenuation and Scattering Tables. Se você pegar
as primeiras letras aqui da FFast. Então, essa aqui já é uma base de dados da década de 90, que se utiliza de melhorias de modelos teóricos, então produz resultados mais acurados. Mas as duas tabelas elas são mantidas por dois motivos. Primeiro, essa XCOM ela vai até 100 GeVs, e a tabela FFast ela não vai até 100 GeVs, ela vai só até 433 kelvins. Outra coisa é que essa tabela XCOM ela é muito usada para física médica, né? E na área de física médica, com razão, se tem uma resistência muito grande a mudar de modelos, porque tem muitas calibrações, muitos equipamentos, fatores de rendimento que são calculados e tabelados para que todos os físicos médicos utilizem. Então, essa tabela aqui ela sobrevive basicamente pela necessidade em física médica. Mas para todas as técnicas analíticas, incluindo o PIXI, o que a gente deve usar é essa tabela aqui, é a FFast. Simplesmente pelo fato de que ela é mais acurada, mas também pelo fato de que ela é muito mais bem descrita nas bordas de absorção do efeito fotoelétrico, aquelas descontinuidades que você vê. Né? O XCOM ele é menos acurado ali naquelas regiões. Né? Então, a gente tem essas duas bases de dados, mas a gente deve sempre procurar usar essa outra aqui. Muito comum também, nesse range onde o XCOM chega, mas o FFast não chega, é muito comum se fazer o seguinte: se pega a tabela do XCOM, nesse finalzinho aqui de 433 kelvins, tem uma diferença entre a tabela do XCOM e o FFast. O que muita gente faz é renormalizar os dados do XCOM para fazer com que eles grudem, que eles se encaixem como uma extrapolação do FFast. Né? É bastante comum fazer isso também. Mas, enfim, são essas duas opções que a gente tem. Aqui tem um gráfico mostrando as diferenças entre o XCOM e o FFast. Aqui é a diferença no coeficiente de atenuação de massa. E o que a gente vê, dá para ver essas linhas aqui, ó, essas linhas. Essas linhas são justamente as bordas de absorção. Presta atenção que aqui ó, é número atômico e aqui é energia. Né? Então, aqui são exatamente as linhas das bordas de absorção, né, do efeito fotoelétrico, e é exatamente nessas bordas é que você tem as maiores diferenças. Aqui, veja só, o branco, que é nessa região onde não tem nenhuma borda de absorção, a diferença é entre 0% e 2% entre as duas tabelas. Mas ela pode chegar até a mais de 50% nessas bordas de absorção aqui. Ó. O FFast ele é bastante testado por técnicas analíticas de radiação síncrotron, por exemplo. Então, por isso que a gente tende a confiar muito mais nessa base de dados, principalmente nas bordas de absorção, do que no XCOM. Então, uma coisa que a gente tem que responder aqui é como fazer, dado que você tem essa tabela, como é que você vai fazer a interpolação dos dados, né? Porque é uma tabela discretizada, e você precisa calcular o coeficiente de atenuação de massa para diversas energias de fóton. Então, tem aqui umas recomendações do NIST de como tratar essas bases de dados. Você deve sempre fazer a interpolação do tipo cúbica no espaço log-log. O que isso quer dizer? Você usa uma função de interpolação cúbica, não importa qual que seja, você pode usar da sua preferência, mas antes de fazer a interpolação, você deve fazer o log do coeficiente de atenuação de massa e o log da energia. Faz a interpolação e depois você calcula o exponencial de volta. Né? Isso porque aquelas curvas, elas são muito linearizadas quando você vê essas curvas no espaço log-log. De fato, os gráficos que eu mostrei, o gráfico que eu mostrei da seção do coeficiente de atenuação de massa do chumbo é num gráfico log-log. Então a gente vê bastante linearizado esses dados. Outra coisa muito importante é como a gente vai calcular o coeficiente de atenuação de massa dos materiais compostos. E aí a gente tem que prestar muita atenção aqui, porque a gente tem que fazer uma média ponderada pela proporção de cada elemento, mas proporção em massa, não proporção atômica. Eu vou mostrar isso aqui. Então, olha só, agora a gente consegue, dado que a gente sabe que um fóton foi produzido a uma determinada profundidade, calcular qual é a probabilidade dele ser absorvido pela amostra, a gente simplesmente tem que usar essa expressão aqui, né,
onde a gente está levando em consideração tanto a lei de Beer-Lambert quanto a ponderação para um composto. Né? Supondo que essa amostra verde aqui seja um composto, uma mistura de diversos elementos, a gente tem que fazer essa média ponderada do coeficiente de atenuação de massa. E isso nos traz dois problemas. Quando a gente for calcular a atenuação do raio-x, a gente já tem que saber a concentração da amostra para poder calcular essa atenuação aqui. Só que para a gente calcular, para a gente saber a concentração da amostra, a gente precisa saber qual é a absorção da amostra. Então, isso é um problema. Como é que a gente resolve esse problema? De duas maneiras. A gente pode fazer uma primeira interação para fazer a quantificação dos elementos, supondo que não tem absorção nenhuma. Aí, dada essa primeira interação, você calcula quais são os coeficientes de absorção, calcula qual é a absorção de cada uma das transições, e aí você refaz a sua quantificação, levando em conta as absorções. E você vai fazendo isso num processo interativo até que os dados convirjam, até que as caracterizações, as quantidades que você está avaliando convirjam. Essa é uma técnica muito eficiente. Outra técnica, tão eficiente quanto, é você pegar um pouco da sua amostra e diluir ela em uma matriz que você já conheça a sua composição. Porque daí, é essa matriz é que manda no cálculo de absorção, e não a sua amostra. E aí você já sabe computar as absorções dessa matriz, e só resta, então, você calcular quais são as intensidades dos elementos que você diluiu nessa matriz. Mas aí que está. Essa segunda opção é um processo destrutivo. Você precisa fazer um pó da sua amostra, diluir ele num pó de outra coisa, por exemplo, ácido bórico, fazer uma pastilha, né? E aí fazer a medida dessa pastilha. Uma outra coisa é, se a sua amostra for composta em multicamadas, então esse coeficiente de atenuação aqui, ele vai ser um produtório da atenuação de cada uma das camadas. E para você computar essa atenuação, você precisa saber qual é a distribuição de camadas. É aqui que entra a sinergia entre o PIX e o RBS, porque o RBS mede a distribuição de camadas, e aí você usa essa informação para computar as absorções. Tá? Bom, então para finalizar, eu só quero mostrar alguns gráficos de atenuação de massa, só para mostrar esse conceito. São gráficos que eu tirei diretamente do XCOM, né? Então aqui a gente vê o gráfico de atenuação de massa do chumbo, igual àquele que eu mostrei, só que aqui não vê a diferenciação dos processos. Aqui é uma comparação entre silício e óxido de silício. Aqui estão as ponderações de massa, que é usada para calcular o coeficiente de atenuação da mistura. E aí a gente vê, por exemplo, olha aqui, ó, tem uma diferença significativa nessa região aqui, ó, tá vendo? Veja que o silício, nesse caso, olha só, ele é 1/3 em número de átomos da molécula, mas ele é 47% em massa, né? Então ele manda bastante no coeficiente de atenuação. Já no caso de ferro e óxido de ferro, o que a gente percebe é que não tem uma diferença tão grande. Justamente porque, nesse caso, é o ferro que manda. Tá vendo? É o ferro que tem, apesar dele ser 2/5 dessa molécula apenas, ele é 70% em massa, né? Então, ele tem esse caráter. Também aqui dá para ver aquela questão de você diluir a sua amostra num material, numa matriz conhecida, para a gente computar a absorção. Veja só, a concentração em massa de oxigênio é muito mais baixa do que o de ferro, e aqui, quem manda no coeficiente de absorção é o ferro. Então aqui é um exemplo de oxigênio diluído em ferro, por exemplo. Bom, então esse é o final dessa aula. Na próxima aula a gente vai ver os fundamentos 3, danos causados por radiação e processo de sputtering. A gente vai ver um pouco mais de colisões binárias, processo de sputtering físico e processo de sputtering químico, são dois tipos de processo de sputtering diferentes. A gente vai ver os danos de radiação que são causados nos materiais e alguns programas de simulação que nos permitem avaliar danos que podem ocorrer nas nossas amostras. Bom,
Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a respeito da aula de hoje. Tem alguém aí ainda? Ou será que eu estou falando sozinho? Estamos aqui, professor. Opa. Bom, mais uma vez, não sejam tímidos. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Bom, se não tem perguntas, eu vou interromper a gravação e eu vou ficar aqui mais alguns minutos caso alguém queira conversar comigo.